um navio de 5 pessoas desapareceu em uma área do Oceano Grande, perto de Canadá. O objetivo deles era observar o Titanic, que estava a 3.600 metros do mar. O deslizamento do navio de Titanic causou imediatamente a atenção do mundo. Não só porque os 5 passageiros do navio eram ricos, outra coisa é a falta de arquitetura do submersível que foi publicado pela mídia, e as medidas de segurança muito simples. Finalmente, após 4 dias de resgate, a esquadra de guardiões dos marcos anunciou que o submersível de Titan Hall tinha sido explodido interiormente. Os 5 passageiros do submersível morreram. De acordo com a lógica, o motivo pelo qual os ricos possuem uma grande fortaleza é porque eles possuem um conhecimento mais alto do que o comum. Mas por que eles entraram nesse submersível simples? Há algum motivo por trás disso? Qual é a verdadeira razão pela qual Titan Hall desapareceu? Hoje, vamos falar sobre Titan Hall desapareceu. Titan transforma-se em pescadores de mar e oferece serviços para pessoas que gostam de pescares de mar. A criadora Luz é uma equipe americana de origem. Ela nasceu em uma família rica, e graduou na Universidade de Princeton em Engenharia Espacial. Depois recebeu o MBA de Berkeley da Califórnia. Seu ancestor não era um empreendedor, mas um amizadeiro. Ela é uma das 2 associações do Livro de Construção dos Estados Unidos, a Indivídua Declaração, Richard Stockton e Benjamin Luz. É uma sociedade superior americana. Luz, desde criança, sonhou em ser um aviante que saiu para Marte. Depois de criar a Porta do Mar, ele se tornou CEO. Primeiramente, ele queria comprar um navegador de mercado, mas foi avisado que todos os navegadores de mar em todo o mundo são feitos por pesquisas e não são vendidos. Então, ele usou o desenho de um comandante de navegador americano que tinha retirado e encontrou uma fábrica e construiu um navegador. Americano que tinha retirado e encontrou uma fábrica e construiu um navegador micro. Este subterrâneo de experimento só pode descer até 10 metros de profundidade, ou seja, é um produto criado em pequenas fábricas. Mas Luz ainda usou-o para descer várias vezes. E a razão pela qual o subterrâneo não é vendido como um subterrâneo de comércio é baseada na Lei de Segurança de Navios de 1993. Na lei, não se pode colocar a segurança dos pescadores de margem em cima da inovação de comércio. Em resumo, um projeto de comércio de pesca de margem é muito perigoso. Mas Luz e seus parceiros acreditam que o comércio de margem tem suficientes necessidades de comércio e é valente para eles. Portanto, eles investiram em todos os lugares, e usaram o aeroporto experimental para desenvolver um petróleo de mercado pequeno, acumulando dinheiro para construir um novo aeroporto. Mas em 2013, a parceria de Luz desfazia da empresa. Em 2015, Luz investiu 1.600 milhões de dólares, e finalmente construiu um aeroporto de mercado pessoal e comercial, o Duyanjiantino. Esse nome vem da cabeça do aeroporto ter uma grande janela de observação. Eles originalmente planejaram uma profundidade de 3.000 metros, mas no teste descobriram que só pode se afastar de 500 metros, o máximo é de 5 pessoas, e cada passageiro custa $75.000. Depois, o LA-10 começou a vender de loucura. Por causa de cada vez que o único olho, gêmeo, desce, a nave tem o fenômeno de dor de ferro, e precisa ser protegido. Portanto, alguns passageiros pagaram dinheiro, mas o plano de submarino foi constantemente puxado e cancelado. Em seguida, Luz fez outro investimento de $1.800 milhões e construiu o Sol Obscuro II e fixou o objetivo de descer no fundo do mar, a 4.000 metros. A razão pela qual foi fixado nesta profundidade é para chegar ao lugar do navio do famoso Titanic. A estrutura do Sol Obscuro II é muito simples. O núcleo principal no meio é um núcleo de carbonato D e 2 arredores de árvore de titânio. À frente é uma janela de óleo que resiste à pressão alta. Além disso, alguns equipamentos de comunicação, energia e oxigênio são necessários. A razão pela qual o carbono é usado é também baseado no custo comparado com o carbono de carbono tradicional. O carbono é mais barato e mais duro e mais fraco, mas esse tipo de material tem uma falta mortal,
que é que ao alcançar o limite, ele vai parar de funcionar em 2018. Louis sozinho mudou diretamente a base do Yanjuren 2, transformando em um novo submersível, e adotou o nome de Titan. Obviamente, foi feito para o Titanic, um submarino. Até o acidente de 2023, o Titanic fez um total de 13 voos para o Titanic para o mar. Mesmo que todos os voos tinham problemas, como desligamento de comunicação, desligamento de equipamentos de alimentação, mas, graças a Deus, todos os voos foram sem problemas. Antes, alguns passageiros disseram que, antes de se sentar no Titanic, tinha que significar um acordo, quase igual ao acordo de desigualdade de morte, ou seja, se acontecer um acidente, o mar não tem responsabilidade. Mas para garantir a tranquilidade dos passageiros, Louis sempre acompanha os passageiros para os voos. Realmente, é uma coisa de alto valor. Sabe-se que antes disso, além dos pesquisadores, os turistas não chegaram a 4.000 metros de profundidade. Só em 1995, o diretor James Cameron, para filmar o filme Titanic, levou um avião profissional da Universidade de Rússia, o Titanic, para uma próxima observação. O EPIM no momento, a profundidade maior de uma nave nuclear é de 1.200 metros, e a nave EPIM pode descer até mais de 6.000 metros. No mundo, não há mais de 10 navegadores que possam alcançar uma profundidade de 6.000 metros, e todos são usados por os principais institutos de pesquisa de todos os países. Ao contrário do Titanic, o design e a construção são mais simples, ou seja, a partir de objetos que foram customizados em diferentes fábricas, e depois formados. Em uma entrevista sobre o Titanic, o jornalista descobriu que o submersor era controlado através de um controle de jogos de lógica. Os dois controles controlam a direção e o lado esquerdo do submersor, o que dá a impressão de que ele é inútil. Isso é uma das coisas que as mídias criticam após a revelação. Mas, na verdade, usar o controlador de jogos como um controlador de navios e navios não é algo novo. O navegador do Marco Americano de Florianópolis transformou-se em um controlador de jogos de Microsoft e Xbox para controlar o espectador. Esse custo só custa $40. E o controlador tradicional produzido pela Loma é de $38.000, quase 1.000 vezes mais barato. Além disso, os comandantes disseram que o controlador de jogos é mais rápido e mais fácil de usar do que o controlador antigo. Mas a telemóvel não é um equipamento importante do navio e o Titanhal, a parte mais importante de controlar e usar o controle de jogo, realmente é um pouco casual e o importante não é usar esses equipamentos de comércio, mas o design e fabricação principal do Titanhal tem uma grande dificuldade dentro do Titanhal. Há dois monitores fixados no interior para mostrar alguns parâmetros, a grande tela no meio é usada para conectar o telemóvel externo, para mostrar para os passageiros a vista do mar, mesmo que na cabeça do navio exista uma pequena janela de vidro, mas, para dar uma realização, essa janela de vidro não mostra nada no mar, principalmente através de uma câmera para observar o exterior. Isso. A gastar dinheiro em um aeroporto para ver o monitor. O Titanic tem alguns puxadores pequenos, muitos arredores e ativos de energia estão estacionados no exterior, o que parece muito incômodo. Um tubo de oxigênio pode guardar 5 pessoas respirando 96 horas de oxigênio. Mesmo assim, o Titanic ainda, durante 4 anos, levou muitos turistas para a próxima parte do Titanic, gravando algumas fotos e vídeos surpreendentes, incluindo os barcos do Titanic e alguns equipamentos de piscina. Estes vídeos são muito motivadores para pessoas que gostam de viajar no mar. Portanto, mesmo que o preço do Titanic seja de $250.000, ainda há pessoas que insistem em subir no barco. Dentre eles, alguns são exploradores, outros são amantes do mar. Todos eles têm um grande interesse em observar o Titanic à distância. Além do pequeno de dentro, o menino de 19 anos, Sulaiman Davood. Ele participou desta exploração para satisfazer o desejo de seu pai. Seu pai acabou de ter um aniversário, e esperava que seu filho participasse desta exploração com ele. E, segundo a mãe de Davood, o filho estava preocupado com essa viagem antes de partir. Mas, para não deixar o pai desesperado, ele se juntou à linha de aventura. Isso é, com certeza, uma tragédia de família. O Titanic é muito pequeno e não pode ser instalado,
e os 5 passageiros só podem se sentar no chão de maneira comprimida, e descer para o mar por 8 horas. Se um acidente ocorrer, é muito assustador. Depois de descer, para economizar energia, a iluminação e a tela interna do Titanic serão totalmente fechadas, até chegar ao Titanic e abrir. Os passageiros ficarão em escuridão por várias horas. Eles podem tocar a música que gostam, mas são avisados que não podem tocar música de vilagem. Os passageiros também são recomendados que, um dia antes de partir, eles tomem comida com baixa quantidade, para reduzir a absorção. Se for necessário, há um pequeno barrão na frente do aquário. No dia 18 de janeiro, 1h45 após o descanso do Titanic, ele desapareceu de repente com o navio marítimo do mar, o Princípio do Norte. Mas essa desligação não foi apenas um erro de comunicação. O pessoal do navio marítimo não conseguiu detectar os equipamentos de GPS do Titanic. Eles suspeitaram que um acidente ocorreu no submersor. Então, eles imediatamente publicaram a notícia para o mundo. Em um instante, as mídias mundiais começaram a divulgar a notícia. Naquela época, o submersível tinha 96 horas de oxigênio, ou seja, os passageiros do submersível tinham 4 dias de oportunidade de salvação. Mas, por causa do centro-norte-oeste, querer se posicionar em um pequeno submersível no mar, era muito difícil. O navio de salvação do mar usou o mais avançado Senna para procurar a trajetória de Titã. No segundo dia, os passageiros do navio de salvação disseram ter ouvido o som de batidas regulares de Senna no mar. Assim, as pessoas acharam que os passageiros de Titã ainda estavam vivos. Eles estavam usando equipamentos de batidas de metal para chamar a atenção do exterior. Mais rapidamente, os trabalhadores descobriram que esse barulho é um efeito natural do mar, não humano, porque ele é muito regular mesmo assim. Muitas pessoas ainda esperam por um milagre e esperam que o Titanic seja salvado até que 4 dias depois, o aeroporto estava cheio de água e todos os passageiros do Titanic morreram. E foi então que foi anunciado que a salvação foi falhada, o que realmente aconteceu com o Titã. Mas somente achando o restante do Titanic, podemos determinar o que aconteceu. Depois de 10 dias de pesquisa, um robô marina da Guardia Nacional da América do Norte encontrou parte do restante do Titanic no lugar de 500 metros do porto do Titanic e salvou-o. Podemos ver que o núcleo de fibra de carbono do Titanic já estava totalmente quebrado. A grande pressão pressionou o Titanic em pedaços de papel. O passageiro deve ter morrido de repente. O resgate só encontrou o P. da equipe humana nesses mortos e confirmou que o som de explosão que Senna tinha registrado naquele momento era por causa da explosão interna do Titã causando este acidente. A principal razão é a falta de desenvolvimento do submarino Titã, e a desigualdade da segurança e da perigosação do fundador do porto marítimo, Luz. E os caras ricos, além de acompanhar o submarino Luz, 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 além de com essas lembranças de grandes empresas militares e universitários, esses turistas acham que o Titanic passou o teste mais severo. Mas após o acidente do Titanic, Boeing e a Universidade de Washington rejeitaram a participação do projeto Titanic. Apenas a NASA não revelou a atitude.